1 João 2,15. Todos acharam? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, nós estamos no mês de maio, mês cujo fruto é amor a Deus, a si e ao próximo. Nós temos aprendido, amados, que ninguém e nada pode tomar em nossa vida o lugar que pertence a Deus. Se Ele não for o primeiro em nossas vidas, se Ele não tiver o melhor do nosso amor, se Ele não tiver o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos dons, dos nossos talentos, se Ele não tiver a nossa prioridade, se Ele não estiver em primeiro lugar, nós temos aprendido segundo a palavra, que em segundo lugar Ele não permanece. Ele jamais ocupará o segundo lugar. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que ainda que seja tão grande, tão altíssimo, Ele faz morada em nossos corações pelo seu Espírito. Ele precisa receber de mim e de você, não apenas um lugar de honra em nossas vidas, mas um lugar que pertence a Ele. Ele não está procurando lugar de honra, Ele está procurando o lugar que é dele, porque Ele deixou em mim e em você um espaço que só Ele pode preencher. Dentro de cada um de nós há um espaço que só o Senhor pode preencher. Nada e ninguém é capaz de preencher esse espaço. É por isso que muitas vezes, ainda que as vidas possam ter tantas coisas, caem num vazio, encontram muitas vezes um vazio existencial, perdem o significado de suas vidas, porque não tiveram ainda a alegria, esse dom maravilhoso de ter o Senhor habitando em si. Eu glorifico a Deus, amados, porque nós sabemos que o inimigo, ele tenta de todas as formas desviar o foco do nosso amor. Ele não brinca, se há uma qualidade nele é que ele é trabalhador. Mas o inimigo das nossas almas, ele tenta e tentou isso desde o jardim do Éden, quando Deus colocou ali o homem e a mulher para viverem a plenitude daquilo que Deus tinha para eles. Quando Deus os colocou e deu-lhes tudo para que dominassem sobre tudo, para que pudessem ouvir a voz do Senhor na viração do dia. Desde esse primeiro grande plano de Deus, que Ele depois veio restaurar através da igreja. Porque nós sabemos, amados, que a igreja, sabemos por revelação do Senhor, que a igreja, não a igreja física, mas cada um de nós que somos a igreja viva do Deus Altíssimo, e a igreja que se forma quando 2 ou 3 ou mais se reúnem em nome do Senhor Jesus, a igreja que se estabelece pela comunhão dos santos. Nós sabemos que a igreja é, amados, e glória a Deus por isso, a restauração do jardim do Éden. É também a terra prometida, a terra que manda leite e mel, que estão contidos nesta palavra bendita. Leite para os recém-nascidos em Cristo e mel para os experimentados. O inimigo sabe, amados, que quando nós dedicamos a Deus o nosso amor, em primeiro lugar, e diz o Senhor Jesus que nós temos que amar a Deus, ainda que possamos, como já dissemos, amar aos nossos pais e amar as nossas mães, Deus diz que nós devemos amá-lo acima do nosso amor pelos nossos pais, maior ainda, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelas nossas mulheres e pelos nossos maridos. Porque quando nós o amamos dessa forma, Ele faz com que os nossos entes queridos nos amem de forma diferenciada. Então Ele quer que nós dediquemos a Ele o melhor de nós,
para que nós possamos receber dele o melhor dele. Satanás, ele, desde o início, ele tinha como plano desviar o foco do nosso amor. Ele tentou várias vezes. Eu queria dizer para os amados que ele não suporta, quero dizer para você diretamente, ele não suporta ver você amar a Deus. Não suporta. Por isso ele vai tentar seduzir você, apresentando para você as coisas que o mundo oferece, para tentar desviar esses focos, para tentar desviar as suas forças, para tentar fazer com que você não legue ao Senhor aquilo que Ele quer e espera de você. Por 3 vezes, amados, ele tentou isso. Nós sabemos, você conhece a palavra. Uma vez ele tentou lá no Jardim do Éden, e pior, conseguiu. Desviou o foco daqueles que foram criados para o louvor e a glória do Senhor. Amados, vidas que foram formadas pelo amor, geradas pelo amor de Deus e colocadas nesse lugar bendito, onde o próprio Senhor habitava. Nós sabemos pela palavra que Deus não habitava em toda a terra, porque a terra, ela estava contaminada pelo pecado. Mas Deus passeava pelo jardim para falar com o homem, com a mulher na viração do dia. Hoje nós temos esse privilégio de estar na presença do Senhor e ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo restaurou essa comunhão. Ele rasgou o véu que separava, Ele quebrou as paredes que criavam essa divisão. Quando Ele seduziu Eva e Adão, quando ele seduziu o inimigo, ele achou que tinha vencido. Anos e anos, séculos e séculos depois, ele foi tentar da mesma forma destruir o grandioso plano de Deus, tentando o próprio Senhor Jesus. E houve nesse intervalo um tempo em que ele, passeando pela terra e prestando contas a Deus, ele começou a observar um homem chamado Jó. E quando Deus disse para ele: observaste ao meu servo Jó? Não existe ninguém na terra igual a ele. Ele é temente a Deus, ele é sincero, ele é reto, íntegro e se desvia do mal. Aí Satanás disse para Deus: também pudera, qualquer um te amaria desse jeito. O Senhor deu tudo a ele, agora tira o que ele tem, para ver se continua te amando. Talvez você possa perceber nisso, que o inimigo conhece as nossas fraquezas. Ele sabe onde bate, ele sabe onde pega, ele sabe onde é que nós somos frágeis. É interessante notarmos, amados, que quando ele conversou, pela primeira vez que ele tem voz na palavra de Deus, ele conversou com Eva. E para Eva ele ofereceu algo, dizendo para ela: pode comer à vontade desse fruto, que Deus não quer que você coma, porque você vai ser igual a Ele. Então ele ofereceu para Eva a oportunidade de ser igual a Deus. Outra vez que ele teve voz, na terceira vez que ele teve voz, ele falou com Jesus. E também ofereceu para Jesus aquilo que ele tinha. Ofereceu para Jesus todos os reinos da terra. Mas para Jó ele tirou. Muitas vezes nós não percebemos. Para os que não têm, presta atenção, para aqueles que não têm, ele oferece. Daqueles que têm, ele quer tirar. Quando ele oferece, é para que nós rejeitemos os planos, os propósitos de Deus e o adoremos ao inimigo, a Satanás. E muitas vezes muitos são seduzidos, porque não é fácil resistir a algo que é oferecido. Mas aqueles que têm, ele pede permissão para Deus, para tirar.
para ver se essas vidas continuam amando a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, ainda que tenham perdido algo. Ele oferece porque não tem, e tira daquele que tem. Queria que você voltasse comigo à palavra, quando ele diz assim, a palavra de Deus, que nós lemos esse texto, 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, eu queria que você lesse comigo agora, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Eu queria que você pudesse compreender que o grande amor de Deus por nós, Ele nos reveste do poder. Quando Paulo fala na carta aos Efésios, que nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Paulo está nos ensinando que nós temos que estar olhando para aquilo que é invisível. O que está afrontando você, o que está brigando com você, o que está discutindo com você, marido, mulher, filhos, pais, irmãos, preste atenção. Deus, o nosso Deus não é Deus de confusão, o nosso Deus não é Deus de divisão, o nosso Deus não é Deus de contenda, o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus de paz. E quando Ele atua em nossas vidas, amados, é para que nós sejamos edificados em amor, sejamos revestidos de uma paz que ultrapassa a compreensão humana. Então, quando nós estamos discutindo, quando estamos sendo afrontados, ou quando de alguma forma nos entristecemos com alguém, nós temos que estar olhando não apenas para aquilo que é visível, não apenas para aquilo que é natural, mas temos que estar olhando também para aquilo que é invisível, para aquilo que é espiritual. Porque certamente há um propósito maligno em nos distanciar dos propósitos de Deus, dos planos de Deus para as nossas vidas. E Ele sempre vai atuar, o inimigo sempre vai atuar em nossas vidas, tentando nos seduzir e tentando nos envolver, nos laçar naquilo que a palavra de Deus chama de laço do passarinheiro. Ele vai tentar nos laçar para que sejamos derrotados, para que não alcancemos os planos, os propósitos, as bênçãos, as promessas que Deus tem para as nossas vidas. E Ele repete a sua estratégia. Muda-se o lugar, mudam-se as vidas, muda-se o tempo, mas permanece a estratégia. E Ele atua na vida humana, contra a vida humana em relação aos planos de Deus. Estou falando de crentes, estou falando de vidas nas quais já habita o Espírito Santo de Deus. As únicas vidas com as quais Ele se preocupa, as únicas vidas que Ele ataca, são aquelas que já não mais pertencem a Ele. Por que Ele atacaria as que são dele? Vidas que ainda não encontraram o Senhor Jesus, que não declararam Jesus como Senhor e Salvador, estão sob o domínio dEle. Ele não precisa fazer nada, as vidas fazem o que Ele quer. Mas quando somos alcançados, quando somos resgatados, quando somos tirados das trevas e trazidos para o reino da maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo, há um levante do inferno contra as nossas vidas, há um levante do inimigo contra as nossas vidas, porque ele não se conforma em que seja novamente derrotado. Eu quero dizer para você, cada vida que é resgatada das trevas e trazida para a luz, é mais uma vitória de Cristo sobre os intentos do inimigo. Você pode glorificar o Senhor. Cada vida resgatada, cada vida da sua família, e a palavra de Deus assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Cada vida que é trazida para o reino do amor, é mais uma vitória de Cristo sobre os astutos intentos, as astutas ciladas, os malignos propósitos do inimigo. Por isso nos alegramos, e por isso temos que estar preparados, amados, porque Ele não brinca.
Ele conhece as nossas fragilidades, conviveu muito tempo, conhecendo o nosso repertório, a nossa história, a nossa bagagem familiar, cultural, espiritual. E vai atacar, batendo exatamente no lugar onde vai doer, ou vai seduzir. Ele nos ataca em 3 dimensões. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Ele nos ataca em 3 dimensões. A primeira dimensão: concupiscência da carne. O que significa isso? Amados, quando... Eu queria que você fosse até Gênesis agora, lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 diz assim a palavra de Deus: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Preste bem atenção. Essas 3 dimensões em que ele nos ataca, e em quais temos que estar devidamente preparados, revestidos do poder e da armadura de Deus. Essa primeira dimensão, que é a cobiça da carne. Primeiro eu quero dizer para você o seguinte: tudo quanto Deus traz para a sua vida. Quantos aqui já receberam promessas da parte de Deus e profecias da parte de Deus? Levante a mão. Quantos já receberam? Quantos creem que Deus haverá de cumprir isso? Levante a mão e fala glória a Deus. Quer dizer para você, quando você ouviu, o inimigo também ouviu. Quando ele chega para Eva, ele diz assim: não foi assim que Deus disse? Ele também tinha ouvido. E é interessante porque quando Deus disse para Adão, nós poderíamos achar, teologicamente ou teoricamente, que só estariam ali Deus e aquele que estava sendo formado, Adão. Mas o inimigo já estava ao teu redor, porque a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,8, fala assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir, firme na fé. Ele estava ao derredor e ouviu, então ele chega para Eva e fala assim: não foi assim que Deus disse? Sabe qual é o grande perigo? Ele vai tentar sempre distorcer aquilo que Deus disse para nós, ou vai fazer você entender que você não precisa fazer nada para receber as promessas, que você não precisa firmar-se na igreja, ser colocado na alta rocha, como foi ministrado hoje. Essa rocha que diz o salmista Davi é mais alta que ele, é o esconderijo do Altíssimo. Ele vai querer fazer você ter por pouco as promessas de Deus. Vai dizer assim: não precisa se esforçar, porque se Deus disse, vai acontecer. Eu quero dizer para você que existem 2 situações: uma chamada promessas, outra chamada profecias. As profecias de Deus, elas independem da ação do homem. Deus disse para o profeta Isaías 700 anos antes, que um dia um menino nasceria de uma virgem, e o seu nome seria Emanuel, e o nome dele seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 700 anos depois, Isaías já não estava mais lá. A maioria dos que haviam trazido essa profecia já não estavam mais lá, mas a profecia foi cumprida.
Mas quando Deus deu a promessa para o povo do Egito, que tiraria o povo do Egito, levaria o povo para a terra prometida, nós sabemos, amados pela palavra de Deus, que nem todos os que atravessaram o Mar Vermelho também atravessaram o Jordão. Apenas atravessam o Jordão aqueles que creem, aqueles que estão atentos, aqueles que são capazes de olhar para o invisível, aqueles que são capazes de reconhecer o poder inigualável de Deus, aqueles que são capazes de saber que o Deus ao qual se serve é o Deus que fala de si mesmo: operando eu, quem impedirá? Nem todos quantos atravessaram o Mar Vermelho atravessam o Jordão, e isso continua sendo verdade. Nem todos os que estão assentados, nem todos que fazem parte deste rebanho, deste povo de Deus, da igreja do Deus Altíssimo, alcançarão as mesmas bênçãos, as mesmas promessas, porque as promessas para serem alcançadas, as bênçãos para serem recebidas, elas têm uma condição estabelecida por Deus, e essa condição se chama obediência. Obediência e cumprimento da palavra. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, cuidando e guardar os seus mandamentos, obedecendo-os e praticando-os, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas se não obedeceres, todas estas maldições virão sobre ti e também te alcançarão. O inimigo, ele tenta distorcer, dizendo para você: sim, Deus prometeu, você pode voltar para o mundão, pode se divertir, aproveite o tempo, você que é jovem, ou você que ainda tem vigor, você que tem oportunidade, não perca a oportunidade. Eu quero dizer para você: não se deixe seduzir, não se deixe envolver, não dê ouvidos ao inimigo, ouça a palavra, caminhe segundo esta palavra, para que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não se deixe seduzir. Mas Eva dá ouvidos, começa a conversar com o diabo. Quer dizer para você, ó, a pior coisa que existe é conversar com o inimigo. Se é inimigo, de alguma forma ele vai querer te derrubar, de alguma forma ele vai querer te derrotar. Se é adversário, está disputando um espaço com você. O espaço que ele disputa comigo e com você é um espaço no nosso coração e na nossa mente, para que nós não dediquemos o melhor dos espaços que temos. Já disse isso e quero repetir. Ele quer desviar o foco do seu amor, o foco dos seus compromissos, o foco das suas prioridades. Ele quer te enfraquecer. Ele não suporta ver ovelha forte, sustentada pelo alimento espiritual. E quando o apóstolo João fala assim: essas coisas que tem no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, essas três dimensões não são de Deus, mas do mundo, do inimigo. Então ele chega para Eva, quando ela dá ouvidos para ele, ele fala assim: Deus disse isso, vocês não podem comer das árvores do jardim. Mas a única árvore que Deus havia impedido de comer do fruto era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe para quê, amados? Para que não existisse malícia no coração. Se você conhece só o bem, você não tem malícia. Mas quando você conhece o mal, você passa a ter malícia. Você perde a inocência. Quando você conhece o mal, quando você começa a fazer coisas que, em primeiro lugar, nós começamos a desobedecer. A primeira autoridade que nós desobedecemos são os nossos pais. Primeira autoridade. Se o filho desobedece o pai continua passando a mão na cabeça do filho, ele vai criar um filho desobediente, descompromissado. Se o pai disser para o filho assim: filho, se você estudar bastante, estou falando de criança, se você estudar bastante e passar de ano, eu vou te dar um presente. Aí o filho não estuda, não passa de ano, mas coração de pai, coração de mãe, é coração que ama. Aí fala: pô, coitado do meu filho, não estudou, não conseguiu estudar, não passou de ano, mas todo mundo vai ganhar presente, no final do ano eu vou dar o presente. É dar o presente e estabelecer no coração desse filho a geração de uma desobediência que vai se perpetuar ao longo dos anos.
Por isso é que Deus não pode nos abençoar quando desobedecemos, porque se Ele fizer isso, Ele deixou de ser um Pai zeloso. Por isso é que Deus estabeleceu para si mesmo um limite que Ele não vai ultrapassar nunca, que é o limite da sua palavra. Deus não ultrapassa o limite da sua palavra. Não importa, não importa. Ele continua nos amando, amando a mim e a você. Um amor inigualável. Mas se nós ultrapassarmos os limites da palavra, contrariarmos a palavra, desobedecermos as palavras, a palavra de Deus, Ele não vai nos abençoar, porque se Ele fizer isso, Ele estará deixando de ser zeloso com a sua palavra. O inimigo quer distorcer a palavra de Deus para que nós entendamos que existe algo de interpretação dupla, algo que permite duas interpretações da palavra, para que você possa escolher obedecer ou desobedecer, para que você possa escolher um caminho mais largo, ao invés do caminho mais estreito. E ele disse para Eva assim: esquece o que Deus disse. Sabe por que Deus impediu vocês de comerem desse fruto? Porque o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Ele estava semeando no coração de Eva a mesma semente que ele gerou lá no céu, porque ele foi arrojado, ele foi lançado do céu, quando no coração dele nasceu o desejo de ser igual a Deus. Aí quando Eva dá ouvidos e olha para a árvore, ela olha assim e fala: nossa, esse fruto é bom de comer. Ela olhou para aquele fruto e desejou comer aquele fruto. Amados, aquele jardim tinha árvores frutíferas de todas as espécies. Mas quando ela viu o fruto, ela se deixou atrair, se deixou seduzir por aquele fruto. E o inimigo foi tocar naquilo que o apóstolo João chama de concupiscência da carne, aquilo que satisfaz fisicamente. Um dia ele chegou para Jesus, lá no deserto. Jesus estava jejuando há 40 dias e 40 noites. Ainda que tivesse a divindade, Jesus era homem. E diz a palavra que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, como é natural, todo homem sofreria isso, Jesus teve fome. E o Espírito Santo permitiu que ele fosse tentado pelo diabo, porque Deus já sabia que o diabo iria tentá-lo. E Jesus teria que resistir ao diabo, não no poder da sua divindade, mas no poder da sua obediência ao plano do Pai. Não era no revestimento do seu poder divino, porque diz a palavra em Filipenses capítulo 2, que ainda que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e como homem se fez servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O inimigo chega para ele estava com fome, havia uma necessidade física, presta atenção, havia uma necessidade física. O inimigo disse para ele assim: se você é o Filho de Deus, fazei com que estas pedras se transformem em pães. Jesus poderia ter olhado para aquela pedra e falar assim: vou mostrar para ele que eu sou o Filho de Deus e vou comer essa pedra agora, vou fazer essa pedra se transformar em pão. E se ele gostasse, ele mandava vir manteiga, requeijão, qualquer coisa que ele quisesse ali. Ele faria qualquer coisa. Vocês perceberam a correlação? O fruto da árvore e a pedra que se transformaria em pão. Ele foi na necessidade física de Jesus Cristo. Havia uma necessidade física, uma necessidade fisiológica que precisava ser satisfeita. Ele fez a mesma oferta para Eva e para Jesus. Uma caiu, o outro venceu. Porque Jesus disse para o diabo assim: nem só de pão viverá o homem. Vamos comigo? Mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Glória a Deus.
Amados, olha como são duas situações idênticas, com dois resultados diferentes. Às vezes o inimigo oferece para você uma situação, não é para satisfazer a sua fome, nem a sua sede, para satisfazer o seu desejo. O seu desejo. É por isso, amados, que ele procura seduzir. Ele procura seduzir pelo pecado sexual. Ele sabe que é uma necessidade física que precisa ser satisfeita, mas que Deus tem formas divinas, benditas de satisfazer. Mas Ele oferece aquilo que é fácil, Ele coloca o fruto ao alcance das mãos. E sabe o que é pior? Muitas vezes nós não resistimos e ao invés de triunfarmos como Jesus Cristo, acabamos sendo seduzidos como Eva e como Adão. Não se deixe enganar, ele é teu inimigo. Não se deixe enganar, nele não existe vida. Ele é o pai do pecado, e o salário do pecado é a morte. Quando ele olha para Eva novamente, falando com Eva, e Eva olha para a árvore e diz assim, primeiro ela fala assim que o fruto era bom, depois diz a palavra, versículo 6, Gênesis 3:6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e o que? Agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então, olha a segunda dimensão. Primeira, concupiscência da carne. Segunda, concupiscência dos olhos. Amados, uma dimensão é para satisfazer a sua necessidade física, fisiológica, que precisa ser satisfeita, mas que você não pode se deixar seduzir, nem se vencer por ela. A segunda, na dimensão da concupiscência dos olhos, é algo para o que você olha e que vem ao encontro dos anseios da sua alma, aos seus desejos, às suas aspirações. Vem para te envolver, porque Eva olha para aquela árvore e fala assim, a árvore é agradável aos olhos. Amado, quer dizer para você, tem coisas que são agradáveis aos olhos, mas são desagradáveis a Deus. Você pode compreender isso? Nem tudo que é agradável aos nossos olhos, eu vou mudar ainda, quase tudo que é agradável aos nossos olhos é desagradável ao coração de Deus. O inimigo coloca dentro dos nossos olhos aquilo que vai no profundo da nossa alma, porque Jesus fala que os olhos são a janela da alma, ou os nossos olhos são a luz dos nossos corpos, porque é através dos nossos olhos, através dos 5 sentidos também, mas principalmente através dos olhos, que vai sendo gerada em nós essa concupiscência maligna. Concupiscência é um desejo ardente, ilícito, de coisas físicas ou materiais, que gera uma cobiça, que penetra, amado, no fundo da nossa alma, e quer satisfazer os nossos anseios, nossos desejos. Muitas vezes porque vem sim, ao encontro, quer dizer, vem para compartilhar esses desejos, compartilhar com aquilo que nós trazemos de herança da nossa própria vida, coisas que nós aprendemos a gostar, a admirar, coisas que eram agradáveis aos nossos olhos na nossa infância, nossa adolescência, nossa juventude, na idade adulta, coisas que, para as quais, quando olhamos, nasce um desejo ardente em nós, e que nós queremos satisfazer ainda que desagrade a Deus. A árvore é agradável aos olhos, atraente. O diabo pega Jesus, diz a palavra que leva Jesus ao pináculo do templo, e diz assim, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Sabe por quê, Jesus? Porque está escrito no Salmo 91,
que Deus dará ordem aos seus anjos e eles te guardarão, te sustentarão nas mãos para que você não se esborrache lá embaixo, para que você não se arrebente lá embaixo. Ele tentou tocar na alma de Jesus Cristo, para satisfazer o ego de Jesus Cristo. Ele fala assim: eu vou mostrar que sou filho de Deus, porque eu sei que a hora que eu me lançar daqui, meu Pai vai mandar os anjos, aos quais eu mesmo posso dar ordem. Nós vemos várias situações em que Jesus dá ordem aos anjos. O inimigo foi no profundo da alma de Jesus Cristo, mexeu no ego. Muitas vezes ele mexe no meu ego, no seu ego. Diz a palavra de Deus que um dia um rei trouxe uma palavra, fez um discurso, e os servos, os súditos ficaram impressionados e falaram assim: isso não é palavra de homem, mas é de Deus. E o rei falou assim: é mesmo. Sabe o que aconteceu com ele? Foi consumido naquela mesma hora por vermes, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide, mas Deus não vai ocupar segundo lugar. Deus não está preocupado com o ego do homem. Deus não está aqui para satisfazer o meu ego e o seu ego. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Isaías 42:8 fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso e a minha glória não dividirei com outro. O diabo tocou na alma de Jesus Cristo, foi no profundo para dizer assim: mostra que você é o Filho de Deus. Muitas vezes o inimigo fala para você assim: pode ir que você é forte. Você pode entrar nas baladas, você pode entrar nas gandaias, você pode ir onde quiser, você pode pisar com os seus pés no lugar onde os pés dos santos não pisam, porque você é mais santo que todos os santos. Você é mais justo que todos os justos. Em Eclesiastes, a palavra de Deus fala assim: não sejais demasiadamente justos. Significa assim: não deixa subir essa presunção de ego na sua vida, você achar que você não vai cair, porque a palavra também fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. O inimigo vai tentar nos seduzir, vai tentar nos fazer crer que nós somos mais capazes do que na verdade somos, que quando ministramos, a palavra que ministramos é melhor do que qualquer outro ministro, que quando louvamos, as nossas vozes são melhores, quando tocamos, nossos instrumentos são tocados de forma sublime. Muitas vezes ele vai envaidecer um levita, um ministro da palavra, um servo, tentando fazer florescer o ego, para que esse ego possa dizer assim: eu sou eu. Ou como dizem, eu sou o cara. Sabe o que Jesus fez? Falou para o diabo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo citou o Salmo 91, Jesus falou assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ficou lá quietinho. Ele não ia se atirar. Ele sabia que aquele salto seria para a morte, aquele salto seria para a derrota. Como muitas vezes você tem saltado e está achando que vai ser guardado pelos anjos. Quer dizer para você, quando você sai dos limites da palavra de Deus, vou repetir isso para você guardar: quando você sai dos limites da palavra de Deus, você perdeu a proteção do Altíssimo, você saiu debaixo da sombra do Onipotente. Deus não muda a sua destra, Deus não tem sombra de variação, Ele permanece inalterável, a palavra dEle permanece para sempre. Se você saiu fora, você perdeu a cobertura e ficou desguarnecido. Terceira dimensão, soberba da vida. Mas essa é a parte que o inimigo mais gosta. Eva, deixa de ser boba. Sabe por que Deus não quer que você coma desse fruto? Porque o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Ah, amados, o homem quer ser rei, o rei quer ser Deus. Todavia Deus se fez homem. Perceberam que muitas vezes os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus? Os nossos planos são diferentes dos planos de Deus? Os nossos caminhos são diferentes dos caminhos de Deus? Eva, não coma, porque se você comer, você vai ser igual a Deus. Aí, amados, é o que falta. É o que falta. Desejo de ser igual a Deus.
Ele nos arrebata. Quantos homens na história da humanidade acharam que era Deus? E a palavra de Deus fala que os homens querem ser deuses com D minúsculo, querem ter poder. Quantos homens se deixaram vencer pela vaidade de ser igual a Deus, ter poder igual a Deus, e fundaram seitas religiosas, amados, assim, e levaram multidões, mas não permaneceram. Permaneceu aquele que, apesar de ser igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e se fez homem e servo. E esse recebeu de Deus a exaltação, porque diz a palavra, pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Jesus opera, a glória vai para Deus, é em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Tudo que o Filho faz é para glorificar o Pai, por isso o Pai lhe dá mais poder. Experimenta glorificar a Deus na sua vida, você vai receber poder. Experimenta fazer tudo para a glória de Deus, não para a sua glória, não para o seu deleite. O apóstolo Tiago diz assim, que muitas vezes nós pedimos e não recebemos. O escritor da carta de Tiago, irmão de Cristo, pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastar em nossos próprios deleites. Deus não está preocupado em satisfazer os seus deleites, nem os meus. Ele está preocupado em cumprir a palavra dele. Agora, se você obedecer a palavra e cumprir, diz assim a palavra assim, espera no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Quando Deus for o principal em sua vida, todas as coisas serão acrescentadas, e Ele vai então te abençoar e satisfazer o desejo do teu coração, porque sabe que a glória será para Ele. Ela comeu daquele fruto para ser igual a Deus, e passou a ser igual ao diabo, porque pecou e foi tirada do jardim. O diabo leva Jesus Cristo e tenta a soberba da vida, essa dimensão na vida de Cristo, leva Jesus num alto monte e mostra para Jesus todos os reinos da terra, e diz assim, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Amados, concupiscência da carne, satisfação física, fisiológica, necessidades, sobrevivência, concupiscência dos olhos, anseios da alma, desejos, conquistas, soberba da vida, poder e orgulho. Jesus, está vendo? Todos os reinos da terra, não precisa fazer nada, não precisa morrer na cruz, não precisa ser humilhado, não precisa ser traído, não precisa ser açoitado. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tenha, amados irmãos, se prostrando diante das coisas que o inimigo mostra, e deixando de venerar a Deus, deixando de adorar a Deus. É por isso que Deus fala que não é fácil achar na terra os verdadeiros adoradores. E Jesus fala assim que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Se Deus procura é porque não é fácil achar, senão não precisaria procurar. Se Deus procura é porque é raro aqueles que o adoram em espírito e verdade. Quando o inimigo tocou na soberba da vida, na ansiedade, no anseio, na expectativa de poder, no orgulho, Jesus disse para ele, agora chega, afasta-te de mim, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a mais ninguém. Aí diz a palavra que Satanás se ausentou dele, e sabe o que aconteceu? Vieram os anjos do céu e o serviram. Quer dizer para você, se você resistir, se você não se deixar laçar, se você não se deixar seduzir pela cobiça da carne, pela cobiça dos olhos, nem pela soberba da vida, você não vai ser servido por homens. Deus vai
determinar aos anjos que venham te servir, que venham te guardar. As porções benditas de Deus serão sobre a tua vida. Você não precisará se prostrar diante de ninguém. Você não vai dividir o seu ego, o profundo do seu coração, da sua alma, do seu espírito. Você não vai dividir com ninguém. Deus vai honrar a sua vida. Você não foi chamado para dar glória ao mundo. Você foi chamado para dar glória ao único que é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Você foi chamado para dizer glória a Deus. Muitas vezes não entendemos isso, mas Deus está nos preparando, nos fortalecendo, nos revestindo, para que nós não amemos o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, diz a palavra, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem de Deus, mas do mundo, vem do inimigo. Prepare-se. O inimigo é astuto. Ele vai tentar atacar a mim e a você nessas 3 dimensões. Desejos físicos, necessidades físicas, fisiológicas, anseios da alma e anseio do espírito. Porque o espírito do homem, se não estiver contrito, quebrantado, debaixo do poder de Deus, do amor de Deus, ele vai querer se elevar como se elevou o espírito de Lúcifer e habitar nos lugares altos. Eu quero dizer para você, amado, você não precisa almejar habitar nos lugares altos. Permaneça pequeno, permaneça pequeno, porque o Altíssimo virá habitar em você. Você não precisa ficar procurando os livros de autoajuda, as fórmulas humanas, ainda que muitas possam dar certo. Você tem a ajuda do alto para a sua vida. Você não precisa de autoajuda, você tem a ajuda do alto. Você é precioso aos olhos do Pai. Você é amado do Deus Altíssimo. E em Cristo Jesus você é e será sempre mais do que vencedor. Não importa em quais dimensões o inimigo te atacar, você vai resistir, e ele vai deixar sua vida, e os anjos do Senhor vão te servir. E em Cristo Jesus você é hoje e será sempre mais, muito mais do que vencedor.